acontecer muitos sinais e maravilhas. A Bíblia relata que Deus fazia maravilhas extraordinárias. No capítulo 5, versículo 15, a Bíblia relata que até a sombra de Pedro curava enfermos. Aleluia. Para entrar na igreja não tem esse verbo aqui, para quem está saindo da... Amém? Vamos supor, quando viam Pedro Davi, pegavam todos os doentes, metiam nessa fila, onde o sol está batendo, para quando a sombra dele pousar desse lado, todos que estão doentes começaram a ficar curando. O que aconteceu? O que Jesus vivenciou, as obras que Jesus fazia, foram as mesmas obras que os discípulos começaram a fazer. Por isso é que o título do texto, ou seja, o texto é chamado de Atos dos Apóstolos. Então, como o movimento começou a se espalhar muito rápido, existiu homens que começaram a ter inveja. Existiu homens que começaram a ter quê? Eu vou traduzir para você o que é inveja. Muito fica a se perguntar, será mesmo que eu tenho inveja? Eu já me perguntava muito isso, será que eu tenho inveja? O que é inveja? Inveja é quando você não aplaude o progresso de um irmão. O irmão está evoluindo e você não vai aplaudir. Mas no teu coração você está desejando que ele um dia cai mesmo. Para de evoluir. Quer dizer, se ele está trabalhando, você vai dizer, não vai aplaudir, ele conseguiu te emprego, não vai aplaudir. Mas vai falar isso aqui, o dia que chotar, irmão, você tem inveja e tem um espírito, você precisa ser liberto. Amém? Se você se identificou com essa mensagem, antes mesmo de ir na tua casa, fala com o pastor para te meter mão com azeite e te fazer oração. Isso é que é inveja. Então eles começaram a ter inveja. Eles não estavam a aplaudir o progresso da igreja, mas eles queriam que a igreja caísse. Então pegaram alguns homens maus. Exemplo, o apóstolo Paulo, que antigamente era chamado de Saulo. Pegaram Paulo ou Saulo e lhe colocaram para poder atacar todos os cristãos. E ele respirava isso. Saulo não se sentia bem sem ver cristãos a chorar, porque ele entrava nas casas, arrastava os cristãos mesmo, com porrada. Aleluia. Então ele começou a invadir Jerusalém, a saquear todos os cristãos. Amém? Só que ele viu que não estava sendo suficiente apenas saquear Jerusalém. Ele disse, não, também vou sair de Jerusalém, vou atacar todos os cristãos que estão fora de Jerusalém. E eu me disse, quer dizer, não vai atacar aqueles cristãos, agora também vou sair, vou atacar os outros que estão lá fora. A Bíblia diz que eles se preparam, pegam um número determinado de pessoas, vamos em Damasco. A Bíblia diz isso em Atos capítulo 9. Eles todos, vamos lá, vamos em Damasco. Eles saíram em Damasco, a Bíblia relata que do céu ele viu uma grande luz. E Jesus lhe perguntou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele todo atrapalhado ali disse, Senhor, o que queres que eu faça? Jesus lhe disse, entre em Damasco, vai em frente no teu caminho, porque eu tenho um propósito contigo. A Bíblia relata que o apóstolo Paulo, Saulo antigamente, ele entra para Damasco, e quando ele vai em Damasco, a Bíblia relata que lá ele se encontra com um profeta chamado Ananias. A Bíblia diz que ele ficou cego, não estava a ver nada, não estava a enxergar absolutamente nada. Aleluia. Ele fica cego. Quando ele fica cego, ele faz jejum de 3 dias sem comer nada. Alguém que se converteu agora já abriu o jejum de 3 dias. Olha, imagino que o propósito do jejum dele ser me abençoe minha vista. O que é que eu fiz? Ele já não estava a ver nada. A Bíblia relata que Deus aparece para Ananias e ele fala, vai lá, tem um homem chamado Saulo. Ele prega, vai lá, ora com ele. A Bíblia relata que Ananias, quando viu Deus ali falar, vai na casa de Saulo, Saulo está ali. Ele falou, não, esse Saulo aqui é aquela pessoa que está matando os cristãos. E ele veio aqui mesmo para matar, vai me matar lá. A Bíblia relata que quando ele foi lá, Saulo estava ali a orar, ele ia se humilhar. A pessoa que puxava os cristãos, agora está ali a orar, pedir Senhor misericórdia. Amém?
estava a pedir misericórdia. A Bíblia relata que Ananias foi lá e colocou a mão no rosto de Saulo. Quando ele coloca a mão, a Bíblia diz que desceu algo como se fosse escama caindo no rosto dele. Nos olhos deles, a Bíblia diz que ele começou a enxergar. Quando ele começa a enxergar, amado, você não imagina o que aconteceu. Saulo começou a pregar a palavra de Deus. O